Chegou? Vamos começar a nossa live, vamos direto ao ponto, falar hoje sobre a aposentadoria rural, que é um direito adquirido de muitos trabalhadores aí no Brasil inteiro e é excelente se trabalhar na advocacia previdenciária. Lembrando que as nossas lives e o nosso grupo sempre é focado no direito previdenciário na prática para a advocacia, tá, pessoal? Então a gente não fica aqui falando muita teoria, muita coisa. E a gente vai comentar, inclusive, casos aqui do nosso escritório que deram certo também, tá? O Neilton já colocou aqui que o tema é extremamente importante, e é sim, porque o trabalhador rural hoje, existe uma gama imensa de trabalhadores que começaram no campo e migraram para a atividade urbana, né? Para obter uma maior qualidade de vida também e sair daquela dificuldade física e dificuldade psicológica que os trabalhadores rurais eles tinham e têm, né, até hoje, né? E aí nós estamos falando em regime de economia familiar ou individualmente, as pessoas que trabalham na roça para manter a subsistência desse próprio e da sua família também, né, pessoal? Então isso é bem importante e relevante. Vamos começar então a nossa live? Primeira coisa que o advogado tem que analisar. Quando você vai atender o cliente, você vai verificar se ele tem tempo urbano, tempo rural, tempo especial e tempo militar. Correto? Beleza. O tempo rural é possível reconhecer desde quando? Quem souber responder essa pergunta aí já coloca aqui. Desde quando é possível reconhecer o tempo rural? A partir de quando? Via de regra, o INSS reconhece o tempo rural a partir dos 12 anos de idade, tá? Mas não quer dizer que ele não tenha trabalhado no período anterior aos 12 anos de idade. E aí nós temos um tema na TNU que está discutindo o período rural anterior aos 12 anos de idade, e eu posso dizer para vocês que já ganhei 5 processos em que foi pedido o tempo rural anterior aos 12 anos de idade, e nós ganhamos lá na Turma Nacional de Uniformização esse tema. A Turma Nacional de Uniformização pacificou o tema, mas uma outra turma lá da própria Turma Nacional de Uniformização decidiu afetar esse tema, se é possível reconhecer o período rural anterior aos 12 anos de idade. Ok, pessoal? Então, via de regra, você pode pedir desde os 12 anos de idade, mas não quer dizer que ele não tenha trabalhado anterior aos 12 anos, tá bom? Já mandando um abraço para quem vem chegando aí, para a Ieda, para a Fátima, para o José Osvaldo, para a Marília, a Luciene, pô, a galera sempre presente aí. Já vou acenar para todo mundo aí que a gente fica muito feliz e contente que a gente possa passar conteúdo e ter sempre uma advocacia unida. Então, primeira coisa, pode pedir anterior aos 12 anos? Pode pedir. E os documentos quais são anteriores aos 12? Às vezes você tem histórico escolar, que ele trabalhou naquela localidade, que ele estava naquela localidade, e embora de manhã ele fosse para a escola, de tarde ele trabalhava com os pais na agricultura. Pode pedir anterior aos 12? Pode pedir, não tem problema nenhum. Quais são os documentos que, via de regra, o INSS reconhece para atividade rural? Não é sempre que o INSS nega. O INSS ele é rígido, sim, porque ele tem que observar o princípio da legalidade e de um modo absurdo. Tanto é que 80% dos benefícios são negados. Mas quais são os documentos rurais essenciais para se ganhar na via administrativa? E aí nós temos que ter decor o artigo 47, pessoal, e o artigo 54 da IN 77. O que dizem esses artigos? Quais são os documentos que o INSS considera? E esses documentos, esse artigo 47 e 54, é o que você tem que entregar para o seu cliente. Vou dizer, olha, o que eu preciso para reconhecer o tempo rural? Contrato de arrendamento, contrato de parceria, contrato de meação, declaração fundamentada do sindicato que representa o trabalhador rural, certidão do INCRA, pessoal. Sempre realizar o pedido da certidão do INCRA para comprovar que os pais do trabalhador tinham a terra naquela localidade, às vezes os pais ou o próprio segurado. Blocos de notas de produtor rural, notas fiscais de mercadorias, comprovantes de recolhimento de contribuição ao INSS decorrente da própria comercialização do produto, né, o 2,5% sobre a produção. Esses são alguns exemplos de documentos, mas se você tiver esses documentos, existe uma chance maior que o servidor faça a abertura da justificação administrativa para ouvir as testemunhas,
Então, corroborando o início de prova material com a testemunhal para conceder o benefício na via administrativa. Mas, às vezes, os segurados, obviamente, não têm esses documentos, mas você precisa fazer essa conferência, saber de cor o artigo 47 e 54 da IN. E aí, o que diz o artigo 54 da IN, pessoal? O que é considerado como início de prova material para comprovação da atividade rural? E aí vem a palavra-chave, atividade rural. Depois a gente vai fazer a responder as perguntas que o pessoal já está mandando aqui, mas podem ir mandando as dúvidas de vocês que a gente vai conversando também, tá? Mandando um abraço para a Patrícia aí que está curtindo também. Então, assim, o que é o início de prova material? Artigo 54, certidão de casamento, certidão de união estável, título de eleitor para comprovar a localidade, ficha de associado em cooperativa, ficha de sócio do sindicato onde refira os dependentes, recibo de pagamento de contribuição para a confederação, escritura pública de imóvel, indispensável para comprovar que os pais tinham terras juntamente com a certidão do INCRA também. Tá? Extremamente importante, carteira de vacinação, título de propriedade de imóvel rural, ficha de inscrição ao registro sindical, né, que é o associado que a gente comentou. Então, os documentos rurais tem em vários lugares, mas você precisa respeitar o artigo 47 e o 54 para você levar na via administrativa, tá? Então, isso também vai ser extremamente relevante e importante para o seu cliente. Além disso, o que precisa preencher sempre? Indispensável quando encaminhar o processo administrativo ou coloque no curso do processo administrativo. Termo de justificação administrativa, você encontra no site do INSS, vai fazer o termo lá com as testemunhas, vai dizer que desempenhou atividade rural desde a data X até a data Y, e lá no termo de justificação administrativa você já pode colocar uma observação. Requer que as testemunhas sejam ouvidas na agência do INSS tal. Aí você vai dizer o nome da agência lá, porque às vezes o segurado está morando em outra localidade e as testemunhas estão lá fora ainda. Então você pede que sejam ouvidas naquela localidade também. Então, termo de justificação administrativa precisa constar sempre, né, com a assinatura do procurador ou do próprio segurado, e o formulário do anexo 2, que é um formulário de entrevista rural. Por quê? Antigamente era o próprio servidor que realizava uma marcação de entrevista rural e de justificação administrativa. Agora não, agora é o próprio procurador que realiza esse formulário de entrevista rural, colocando os dados básicos, né? Nome, CPF, qual era o tamanho do imóvel e quais os produtos eram comercializados e quais eram os produtos para a própria subsistência também. Tomar esses cuidados aí, tá bom, pessoal? Aqui vem uma questão super importante que o nosso escritório também já teve êxito e ganhou vários casos, que é o período rural posterior a 31 de outubro de 91. Até 31 de outubro de 91, você não precisa indenizar o período rural em regime de economia familiar ou individualmente, correto? Posteriormente a este período, o que é possível fazer? Você pode reconhecer o tempo rural por uma aposentadoria por tempo de contribuição, desde que você indenize, você pague o INSS com juros e multa. Mas a questão dos juros e multa, ela só veio a existir em 1996, através de uma medida provisória, a medida provisória 1523, de 12 de novembro de 96. Elas que instituíram juros